Olha, preste bastante atenção. O que você tem que entender para analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada ou em concreto? Antes de uma sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto, eu só posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, porque existe aqui uma lógica. Se não existe uma sentença penal aplicando uma pena em concreto, eu só tenho a pena em abstrato para aquele delito. Diante disso, eu só posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. O que eu vou fazer? Pego a pena máxima para o crime, jogo na tabela do 109 e tenho o prazo prescricional. Agora, outra coisa é quando existe uma sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto, e aí surge a dúvida se eu já posso analisar a prescrição em concreto. Não basta ter uma sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto, pena X, para eu já poder analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto ou pela pena aplicada. Eu tenho que ter uma pena aplicada em concreto e, além disso, eu tenho que ter um requisito para eu analisar essa prescrição, que é o trânsito em julgado para a acusação. Por que isso? Porque, havendo trânsito em julgado para a acusação, significa dizer que essa pena aqui é a pena máxima, não pode mais haver alteração dessa pena para uma pena maior. Então, essa pena aqui, ela já pode ser jogada no artigo 109 do Código Penal para você descobrir, então, um prazo prescricional. Agora, muitas vezes pode acontecer de você ter dificuldade de entender o que é o trânsito em julgado para o MP ou para a acusação. Trânsito em julgado para a acusação significa dizer tão somente quando o Ministério Público não recorre e transita em julgado para ele? Não. Trânsito em julgado para a acusação significa dizer, por exemplo, quando o MP ou quando a acusação não recorre. É a possibilidade mais fácil de entender. Se o Ministério Público não recorre ou a acusação não recorre, significa dizer que transitou em julgado para ele. Transitou em julgado, eu já tenho o requisito para analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada ou pela pena em concreto. Agora, não é só isso. Imagine que o MP recorreu, mas o recurso foi improvido. E já há essa informação nos autos. Então, houve o trânsito em julgado para o MP. O MP recorreu, mas o recurso dele foi improvido. Há ainda uma outra possibilidade. Imagine que o Ministério Público recorreu, mas o recurso não almejou aumentar a pena. Então vamos imaginar, o réu é condenado a 1 ano e o juiz, diante da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, acaba concedendo ao réu o sursis, a suspensão condicional da pena. O Ministério Público concorda com a pena no que diz respeito à quantidade da pena fixada, mas o Ministério Público discorda da concessão do sursis, porque acha que não está previsto um dos requisitos do sursis. O Ministério Público, então, recorre, mas objetivando unicamente reverter a concessão do sursis. Nesse caso, a pena fixada não é objeto do recurso do Ministério Público, de forma que você já pode analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Por quê? Porque no que diz respeito à quantidade da pena fixada, já há trânsito em julgado, porque o Ministério Público não recorreu da quantidade da pena fixada, mas recorreu exclusivamente a respeito da decisão judicial no que diz respeito à concessão do sursis. E ainda podemos uma outra situação. Imagine essa situação.
MP recorre, o recurso do Ministério Público é provido, mas a pena não altera o prazo prescricional. A pena não altera o prazo prescricional. Vamos imaginar, o juiz fixa uma pena de 6 meses. Se você jogar na tabela do 109, prescreve em 3 anos. Vamos imaginar que o Ministério Público recorre e o Ministério Público objetiva alcançar 9 meses de pena para o condenado. 9 meses também prescreve em 3 anos. Então, neste caso, eu posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada ou pela pena em concreto, porque o recurso do Ministério Público foi provido, mas o provimento dado ao recurso do Ministério Público alterou a pena de forma que não alterou o prazo prescricional. 6 meses prescreve em 3 anos, 9 meses também prescreve em 3 anos. Então vejam que é importante você entender, para analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada ou pela pena em concreto, eu tenho que ter uma sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto, e essa pena, ela nunca mais poderá ser alterada para mais. Então, para isso, precisa do requisito trânsito em julgado para a acusação ou trânsito em julgado para o Ministério Público. Agora, você precisa entender o que é o trânsito em julgado para o MP. Não significa dizer somente quando o Ministério Público não recorre. Essa é uma hipótese. Mas também quando o Ministério Público recorreu, mas o recurso foi improvido, o Ministério Público recorreu, mas o recurso não almejou aumentar a pena, objetivou, por exemplo, apenas a não concessão do sursis dada através da sentença, ou o Ministério Público recorreu, o recurso foi provido, mas a pena alterada foi alterada de forma tal que não alterou o prazo prescricional. Pronto, está entendido então esse requisito trânsito em julgado para o MP ou trânsito em julgado para a acusação. Agora vejam o seguinte: uma vez que existe sentença penal condenatória, fixando uma pena em concreto, pena X, e existe também o trânsito em julgado para o MP ou para a acusação, diante dessa dobradinha, eu posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Se eu olhar da sentença para trás, vai ser no espaço recebimento da denúncia, a sentença penal condenatória. Nesse espaço aqui, eu tenho a prescrição retroativa. Se eu olhar da sentença para frente, eu tenho a prescrição intercorrente ou superveniente. Vejam como ficou fácil? Agora, observe o seguinte: tanto a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, ou em concreto, retroativa ou intercorrente, são espécies de prescrição da pretensão punitiva. E dentro da análise da prescrição da pretensão punitiva, nós temos a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, quando ainda não existe pena aplicada, ou quando existe pena aplicada, mas não existe trânsito em julgado para acusação, e existe prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada ou em concreto. Existe sentença fixando uma pena em concreto e trânsito em julgado para acusação, entendendo-se o trânsito em julgado para acusação da forma que eu expliquei agora. E eu tenho uma outra espécie de prescrição, que é a prescrição da pretensão executória, que exige como requisito o trânsito em julgado em definitivo. O que significa o trânsito em julgado em definitivo? Trânsito em julgado para todas as partes, para a acusação e também para a defesa. É diferente da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada, que só exige o trânsito em julgado para a acusação. Observando com muita atenção o que significa esse trânsito em julgado para a acusação. Trânsito em julgado para a acusação não significa dizer que o Ministério Público não recorreu. Essa é apenas uma das hipóteses inseridas entre as várias hipóteses de entendimento a respeito do que é trânsito em julgado para a acusação. Eu espero
que você tenha entendido a aula de hoje. Se você estiver gostando do canal, considere seriamente a possibilidade de se inscrever, dar um like no vídeo, comentar o vídeo, partilhar este vídeo com um amigo, com os amigos, para que este canal cresça e chegue cada vez mais a mais pessoas. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos ou a exercer uma advocacia criminal especializada. Fique com Deus e em paz.